O maior hack de todos para o TOEFL é não estude inglês. E por que a prova não é sobre inglês necessariamente? É aí que começa a bugar a nossa mente. E buga mesmo, cara. E buga mesmo. Porque se você ficar 10 anos estudando inglês, lendo todos os livros que você puder de inglês, gramática, tudo, você tá fluente nível master, nível americano, você não vai conseguir acertar nem metade da prova. E vocês pegaram o que eu falei aqui agora? Tomoto, não faz sentido, cara. Não fala isso. Eu tô há 10 anos numa escola de inglês. Pois é, que azar que você me conheceu só agora, né? Porque você teria que economizar 10 anos aí de grana da sua família aí, né? Pagando escola de inglês. Escola de inglês não serve para TOEFL. Estudo convencional não serve para TOEFL. Estudo de inglês não serve para TOEFL. O estudo convencional de inglês. Por isso que você tem que ter novamente, um estudo baseado nos seus objetivos, cara. Se você quer aprender inglês para estagiar, fazer um summer job, é o inglês. Se você quer aprender inglês para escrever livros, é o inglês. Se você quer fazer o inglês do TOEFL, é um outro inglês. Tomoto, você está exagerando, cara. Como que você sabe disso? Eu tenho um amigo meu, amigos super inteligentes, inclusive, que nasceram nos Estados Unidos, ou seja, são fluentes em inglês, estudaram em escolas americanas, eles eram bons alunos nas escolas, e quando foram fazer o TOEFL, não acertaram nem metade da prova. Sacou? Muitos aí já estão começando a perceber. A prova não é necessariamente sobre inglês. A prova é uma prova estratégica, padronizada para medir conceitos TOEFL. Então, foi por isso que eu consegui, em 3 meses, tirar um notão no TOEFL. Eu acertei tipo 85% da prova. Fui muito bem. Como? Eu masterizei a prova. E técnicas de prova, não necessariamente em inglês. Sacou? Por isso que tem muita gente que tem facilidade, arregaça, cara, quando vai fazer o TOEFL. E tem muita gente que fica anos numa escola de inglês e não tira. Assim como tem americanos que nasceram nos Estados Unidos, são fluentes em inglês e te vai mal pra caralho. Tá? Da mesma maneira o IELTS. Então como que eu faço, Tomoto, já que essa prova não é necessariamente sobre inglês? Vamos estudar a prova. A gente tem que entender a metodologia da prova. E novamente, eu reforço, é por isso que você tem que ter claro os seus objetivos. Porque se o seu objetivo não é TOEFL, você não precisa ter essa carga de você. Porque daí você vai aprender um inglês específico para o que você deseja. Tá bom? Vamos lá. Como que essa prova funciona? Ela é uma prova que vai ter em torno de 3 horas, tá? Você vai ter em torno de 3 horas para você realizar a prova inteira. Então ela é uma prova não apenas de estratégia, não apenas de TOEFL, metodologia TOEFL, mas também uma prova de agilidade. Vai pegando aí. Ela é uma prova que não é como o Enem brasileiro. No Enem, apesar de ser uma prova padronizada, cara, na boa, se você estudou, se você se preparou, cara, você consegue fazer a prova e sobra tempo. Até no dia da redação. No TOEFL, não. No TOEFL tem o fator de tempo e esse fator ele é bem relevante. Tanto que tem muita gente que arregaça, está preparadíssimo, mas falha na estratégia. Esquece de estudar com um cronômetro do lado e se lasca. E aí, quando chega na hora da prova, responde metade da prova e vai embora. Eu reforço, é sobre estratégia. Tá? Como que ela vai funcionar, então? Como que essas 3 horas elas são divididas? E aí aqui eu já vou falar e começar a dar hacks sobre cada um dos pilares do TOEFL, e os mesmos hacks funcionam para o IELTS, tá bom? A prova ela começa com a parte de leitura e interpretação de texto. Então você vai ter um textão para você ler, vários textões para você ler. Você vai ler um textão e depois você vai responder algumas perguntas. Hack número 1. As perguntas elas sempre vão estar em ordem.
As perguntas elas sempre vão estar em ordem. Saca só as estratégias. São coisas simples, mas quando você tem esse nível de conhecimento, velho, sua mente abre e você tem mais facilidade. Porque lembrando, é uma prova estratégica. Ou seja, se você está começando aqui, ó, parágrafo 1, provavelmente a primeira pergunta vai ser sobre o parágrafo 1. A segunda pergunta provavelmente vai ser também do parágrafo 1. Parágrafo 2, terceira e quarta pergunta. Parágrafo 3, quinta e sexta pergunta. Nunca vai existir uma situação em que o último parágrafo é perguntado do último parágrafo na primeira pergunta. Ou que a última pergunta é sobre o primeiro parágrafo. Sacou? Isso ajuda demais. Porque na nossa mente, a gente consegue já fazer uma procura por resposta já específica. Se é a última pergunta, eu já sei que está se referindo ao último parágrafo. Se é a primeira, eu sei que está se referindo ao primeiro. Se está no meio, eu sei que está se referindo ao meio. Ou seja, se a última pergunta ela nunca vai estar no primeiro parágrafo, cara. Então não adianta eu procurar a resposta ali que eu não vou achar. Por que eu estou falando desse formato? Segunda dica dessa parte do reading. Segundo hack super e mega importante. Você vai utilizar uma técnica, essa técnica que eu aprendi nos Estados Unidos inclusive, que se chama scanning. Scanning, de escanear. E você vai fazer o seguinte. Você não precisa ler o texto inteiro da primeira vez. Você precisa dar uma olhada por cima para entender qual é o objetivo, o contexto, o que aquele texto está falando. Aí você dá uma olhadinha ali de tipo 15 segundos. Ah, esse texto aqui está falando sobre dinossauros. E vai ter muita pergunta assim sobre história, vocês vão ver. Esse daqui está falando sobre dinossauros. Mas, o que sobre dinossauros? Ah, está falando aqui sobre a extinção dos Tiranossauro Rex. Mas, aqui foi achado um osso e tal. Mas, você faz um scanning no texto. Em 15 segundos, 30 segundos, no máximo. Você vai para a primeira pergunta. Como você sabe que a primeira pergunta ela está relacionada ao primeiro parágrafo, aí você lê a pergunta, que vai ser, por exemplo, qual é o objetivo do texto? Ô, Tomuto, mas você acabou de falar aqui que esse negócio de não tem que ler o texto inteiro. Como que você sabe o objetivo? Pois é. Vamos lembrar do americano? O americano é processual. Ou seja, o primeiro parágrafo que se refere à introdução, ela vai falar sobre o objetivo do texto, porque ela é uma introdução. Assim como a conclusão também vai falar sobre qual foi a conclusão do texto. Sacou? Então você não precisa ler tudo, você precisa ler a introdução, que vai estar escrito sobre o que é o texto. Ah, tá falando sobre a extinção do Tiranossauro Rex. Fechou. No segundo parágrafo, de repente, está dando um argumento. Isso aconteceu porque caiu um meteorito no ano de 1900 não, no ano de 1 milhão de anos atrás. Aí a segunda pergunta. Quando que caiu um meteorito? 2 milhões de anos atrás. Sacou? Vocês entenderam, né? Primeira dica, primeiro hack do reading. Sempre vai estar em ordem. Segundo, você não precisa e não deve ler tudo. Faz um scanning, depois lê a pergunta e depois você começa a ler o texto. Fechou? Acho que está de boa. Acho que aqui está bem simples. Terceiro hack para a parte do reading. Você nunca vai entender o texto completo. Você nunca vai entender 100% do texto. Sempre haverão palavras que você não conhece. Sempre haverão terminologias que você não conhece. E tá tudo bem. Tá tudo bem você não conhecer. Por quê? Porque a gente já aprendeu nas aulas anteriores, velho. A gente já aprendeu que a gente não precisa saber tudo. A gente tem que, na verdade, entender o contexto. A gente tem que entender o que mais ou menos está sendo falado ali naquela situação. Qual é o objetivo do autor? Qual era o objetivo daquela frase? O que aquilo estava querendo dizer? Você não precisa ler palavra por palavra. Você tem que entender o raciocínio por trás. E quando a gente consegue entender o raciocínio, e entender o raciocínio é muito mais fácil do que entender palavra a palavra, porque, cara, se eu ler um texto do TOEFL hoje, eu morei 5 anos fora, né? Fui pesquisador em Harvard por 2 anos. Cara, se eu fizer o TOEFL hoje, vai ter palavras que eu não vou conhecer. E tá tudo bem. E elas foram colocadas lá para pegar onde? No seu psicológico. No psicológico de pessoas que não estão assistindo essa imersão, essa maratona do Sensei Tomoto, e acham que precisa entender 100% palavra a palavra sem pular uma. E quando essas pessoas que têm essa necessidade, estão treinadas pelas escolas convencionais a entenderem 100% das coisas, elas veem uma palavra que elas não conhecem, elas bugam.
elas entram em pânico, ansiedade domina, e ela começa, mano do céu, eu não consigo responder essa prova, e ela começa a ler 10, 20, 30 vezes, e aí já acabou o tempo e já era. A prova não quer que você entenda tudo, e ela inclusive vai te jogar essa armadilha de palavras que, mano, às vezes palavras que tipo não são usadas há 200 anos, nem americano sabe o que significa aquela palavra, mas ele vai colocar lá só para bugar sua mente, só para mostrar para você, só para separar aquelas pessoas que estão preparadas psicologicamente, na estratégia da prova, tudo que a gente falou nessas últimas 2 aulas, eles vão cobrar isso de você lá, de maneiras sublimes como isso, sabe? Por isso que eu ensinei, pô. Por isso que eu tava falando isso nas últimas aulas, falei que era de preparação. Sacou? Porque quando você começa a entender isso daí, e se eu falasse hoje sobre isso daqui, vocês vão bugar a mente, falar, como assim, Tomou? Por isso que a gente fez essas últimas 2 aulas, cara, pra contextualizar, pra criar uma base. Agora a gente tá começando a construir uma casinha, tá top, tá ficando maneiro o negócio. Agora vocês têm, sabe, conhecimento, vocês têm substância para absorver esse nível de conteúdo e entender o porquê isso acontece. Sacou? Eles vão te jogar essas armadilhazinhas para bugar sua mente. Só que como você participou dessa imersão, sua mente já está imbugável. Não tem como bugar mais. Porque você já entendeu essa importância. Fechou. Tá? Outra coisa do reading que é muito importante. Economizar tempo. Por isso que eu falei da estratégia de scanning, depois pergunta, depois você volta no texto, e como você sabe que está em ordem, vai estar de boa, e também para entender contextos e não entender palavra a palavra. Isso faz você ganhar tempo. Do contrário, você não vai conseguir terminar a prova. Essa parte da prova. Você não vai conseguir terminar essa parte da prova. E Tomoto, como que eu posso treinar e melhorar e tal, né? Reading. Eu sugiro 2 coisas. Primeiro, aliás, vou dar 3 sugestões aqui para vocês. 3 coisas que você fizer, você vai gabaritar essa parte do reading. Primeira, se acostume a ler. Nem que você tire 5 minutos por dia. Mas eu vou ler o quê, Tomoto? Você vai ler uma revista. Do que você gosta? Ah, eu gosto de cozinhar. Então você vai ler uma receita culinária. Uma por dia. Uma receita diferente que você vai fazer. Ah, eu gosto de música. Então você vai ler 1, 2, 3 letras de música por dia. Ah, Tomoto, eu gosto de literatura, gosto de Harry Potter. Então você vai ler ali a cada 1 mês um livro do Harry Potter. Ou 1, 2 livros do Harry Potter. Eu sou cristão, Matheus. Eu gosto da Bíblia, gosto de Deus. Então você vai ler a Bíblia. Ou você vai ler algum livro de algum pastor, de algum padre, etc. Sacou? Você vai começar a se obrigar. E eu, que não gosto de ler? Em nenhum momento eu perguntei se você gosta ou não de ler, na verdade. Eu perguntei o que você gosta na vida. Porque aqui, não importa se você gosta ou não de ler. Essa não é uma opção. Você vai ter que ler de qualquer maneira, gostando ou não. É isso. Nossa, Tomoto, isso corta meu coração. Eu não me importo. Eu me importo com o seu sucesso. Eu me importo com você atingindo seus objetivos. Eu me importo com você chegando aonde você precisa chegar. Eu me importo com que você saia da sua bolha e amadureça. E perceba que o mundo não gira ao seu redor. Que você não pode ficar criando mimimi para justificar a sua falta de sucesso. É exatamente o contrário. Os caminhos mais difíceis vão gerar os melhores resultados.